Quantas vezes você já se sentiu culpada por não ser a mãe de fé que sonhava ser para seus filhos? Quantas vezes o peso da cobrança silenciosa apertou seu peito, trazendo a sensação de que não está fazendo o suficiente, de que não tem forças para ser o exemplo que gostaria? Esse fardo que tantas mães carregam em silêncio não precisa ser enfrentado sozinha. Maria, a mãe de Jesus, nos mostra que a fé não é a ausência de dúvidas ou dores, mas a coragem de permanecer firmes mesmo diante daquilo que não compreendemos. Hoje, convido você a se abrir a uma experiência de restauração. Este não é apenas um momento de oração, mas um espaço de acolhimento para o coração materno que sofre com a culpa, com o cansaço e com a sensação de não estar à altura da missão que recebeu. Maria, como mãe, entende cada lágrima que cai em segredo, cada noite em que você se deita perguntando se deu conta do dia, cada instante em que o medo e a insegurança tentam roubar sua paz. Aqui, você encontrará não julgamento, mas consolo. Não cobrança, mas encorajamento. Não exigência de perfeição, mas um convite a se revestir do manto de Maria e a consagrar novamente sua maternidade como caminho de fé. Porque ser exemplo para os filhos não é ser impecável, é ser fiel. Não é nunca errar, mas saber recomeçar. Não é carregar uma máscara de força, mas aprender a confiar no Deus que age mesmo na fraqueza. Neste vídeo, você será conduzida a olhar para si com ternura, a acolher sua própria história com misericórdia e a deixar que Maria lhe ensine a transformar a culpa em perdão, o peso em descanso e a insegurança em esperança. Este é o tempo de abrir espaço para um novo começo, para uma fé renovada e para uma maternidade fortalecida pela graça. Ao longo desta reflexão, você será guiada por palavras que unem espiritualidade e psicologia, mostrando que o coração materno é sagrado, mas também humano. E é justamente aí, na mistura da fragilidade com o amor, que Deus derrama sua unção e transforma vidas. Maria, ensina-me a ser exemplo de fé para meus filhos. Esta será a nossa súplica. Esta será a nossa oração de consagração da maternidade. Permaneça comigo até o fim e juntos viveremos este momento de consagração que pode mudar a forma como você enxerga sua missão de mãe. Confissão do coração de mãe. Existe uma dor silenciosa que tantas mães carregam e quase nunca têm coragem de colocar em palavras. É a sensação constante de inadequação que aparece nos momentos mais simples do cotidiano, como quando olhamos para os nossos filhos e, em silêncio, pensamos que poderíamos ter feito diferente. Poderíamos ter tido mais paciência naquela crise de birra, poderíamos ter controlado melhor a voz diante do choro insistente, poderíamos ter demonstrado mais fé diante de um problema familiar, ou até mais amor em um instante de cansaço. Essa dor, que se acumula no íntimo, cresce cada vez que o dia termina e o coração materno é invadido por dúvidas silenciosas. Será que falhei de novo? Será que estou deixando marcas negativas na vida dos meus filhos? Será que sou mesmo a mãe que eles precisam? Essas perguntas ecoam na mente e corroem a paz, transformando o descanso da noite em um campo de batalha invisível. A culpa materna se instala como uma sombra insistente. Muitas vezes acreditamos que deveríamos dar conta de tudo, como se fosse possível estar presente em todos os detalhes, ter energia inesgotável, paciência infinita e um coração que nunca se abala. Mas a realidade é que o corpo pede descanso. A mente se esgota com preocupações e o coração se vê dividido entre tantas demandas.
trabalho, casa, filhos, responsabilidades, expectativas externas e internas, tudo se mistura em uma rotina que consome. E quando não conseguimos responder a tudo como imaginávamos, a culpa aparece como um tribunal implacável dentro de nós mesmas. O peso de ser mãe não é apenas físico, não está apenas no cansaço de quem passa noites em claro ou corre o dia inteiro. O peso mais cruel é emocional. É aquele que se instala no silêncio da alma, onde ninguém enxerga, mas onde tantas mulheres se sentem esmagadas por não corresponderem ao ideal de perfeição que criaram para si mesmas. A psicologia nos ajuda a compreender que a culpa materna nasce justamente do choque entre expectativa e realidade. De um lado, está o desejo profundo de oferecer perfeição aos filhos, de ser exemplo em cada detalhe, de nunca errar, de sempre agir com calma e sabedoria. Do outro está a vida real, onde existem limites humanos, momentos de impaciência, fragilidade, falhas de comunicação e até ausências que muitas vezes são inevitáveis. Esse conflito interno gera feridas profundas, porque a mãe que sonhamos ser nunca encontra espaço para existir plenamente na mãe real que somos no dia a dia. Se essa ferida não for cuidada, ela cresce e pode criar muros entre nós e nossos filhos, porque em vez de enxergar o amor que damos, passamos a ver apenas aquilo que não conseguimos oferecer. Mas há uma verdade que não pode ser esquecida. O coração materno é sagrado justamente porque é feito de entrega. A dor que sentimos ao falhar não nasce da falta de amor, mas da abundância dele. Se não amássemos tanto, não sentiríamos essa angústia. O amor é tão profundo que quando nos deparamos com nossas limitações, sentimos dor. E é esse amor que nos dá também a possibilidade de transformar a culpa em aprendizado, de olhar para os erros não como sentenças definitivas, mas como oportunidades de crescer e de ensinar. Pois ser exemplo de fé para os filhos não é nunca errar, mas mostrar na prática como lidar com as falhas, como recomeçar, como pedir perdão, como confiar novamente. Maria nos mostra esse caminho de forma tão concreta e delicada. Quando perdeu Jesus no templo e o procurou aflita, sentiu na própria carne a angústia que tantas mães conhecem quando não sabem o que fazer pelos seus filhos. Ela não compreendeu plenamente, mas buscou, encontrou e guardou em silêncio, confiando no mistério que a ultrapassava. Essa cena nos ensina que até mesmo a mãe escolhida por Deus enfrentou incertezas e dores, e que sua fé se fortaleceu justamente nessas situações. Maria não nos aponta uma maternidade impecável, intocável, distante da realidade, mas uma maternidade que confia, que permanece, que se deixa guiar mesmo na dúvida. E é assim que somos chamadas a olhar para nossos próprios erros com mais misericórdia. Cada vez que nos sentimos insuficientes, Maria nos recorda que o essencial não é a ausência de falhas, mas a constância no amor. Os filhos não guardarão apenas as vezes em que falhamos, mas muito mais os gestos de cuidado, a escuta atenta, o abraço dado na hora certa, a oração feita ao lado deles, a fé demonstrada nas pequenas atitudes do dia a dia. Esses são os exemplos de fé que realmente moldam o coração das crianças. Não porque crescemos sem erros, mas porque mostramos que mesmo com erros é possível amar de forma verdadeira. Você não está sozinha nessa luta. Milhares de mães em todo o mundo enfrentam as mesmas dúvidas, o mesmo peso, a mesma sensação de estar falhando. O coração materno pode se sentir sobrecarregado, mas também pode ser restaurado.
E é nessa confissão silenciosa, quando reconhecemos nossa dor e nossa humanidade, que Deus encontra espaço para agir. A confissão do coração não é derrota, não é admitir incapacidade, mas é o ato mais poderoso de coragem, porque abre espaço para que a graça de Deus entre e transforme aquilo que a culpa tentou aprisionar. É o reconhecimento de que somos humanas e que justamente nessa humanidade o amor de Deus se revela. Quando nos permitimos confessar internamente nossa fragilidade, algo começa a mudar. Deixamos de viver com medo da falha e passamos a viver com a consciência de que cada erro pode ser um recomeço. Essa mudança não apaga o passado, mas o ressignifica. E a cada novo recomeço, mostramos aos nossos filhos que a fé não é sobre nunca cair, mas sobre se levantar confiando em Deus. Maria nos ensina essa verdade de maneira silenciosa, mas profundamente transformadora. Hoje o convite é que você permita que esse peso seja trazido à luz, não como acusação, mas como um caminho de libertação. Entregar a culpa é abrir espaço para que o coração encontre paz. Aceitar a própria humanidade é reconhecer que Deus trabalha em nós e através de nós, mesmo quando acreditamos que não somos suficientes. E cada passo dado nessa direção nos torna não apenas melhores mães, mas mães mais humanas, mais compassivas, mais abertas à graça. Mães que refletem a fé não pela perfeição, mas pela coragem de confiar. A maternidade de Maria como espelho. Quando olhamos para a figura de Maria, mãe de Jesus, muitas vezes pensamos nela como alguém distante, quase inalcançável, como se sua vida tivesse sido marcada apenas por pureza e perfeição. Porém, quando mergulhamos mais fundo em sua história, percebemos que ela viveu intensamente os desafios que cada mãe conhece, ainda que em circunstâncias únicas. Maria acreditou mesmo quando não compreendia totalmente, confiou quando tudo ao redor era incerto, permaneceu firme quando o peso da dor parecia insuportável. E é nesse espelho de maternidade que encontramos força para refletir sobre a nossa própria jornada. Maria acreditou. Quando o anjo anunciou que ela seria mãe, sua vida foi marcada por uma missão que ultrapassava qualquer lógica humana. Ela não tinha todas as respostas, não sabia como tudo iria acontecer, mas sua fé foi maior que suas dúvidas. Quantas vezes, como mães, também não nos sentimos diante de algo que parece impossível? Quantas vezes carregamos no coração perguntas que não têm resposta imediata, medos sobre o futuro dos filhos, preocupações que nos roubam o sono? Maria nos ensina que acreditar é dar um passo mesmo sem enxergar o caminho inteiro. A fé não exige que tenhamos controle sobre tudo, mas que confiemos naquele que tudo conduz. Maria confiou. Sua vida não foi marcada por estabilidade ou conforto. Desde o início, enfrentou a desconfiança dos outros, a viagem até Belém em meio à gravidez, o nascimento de Jesus em condições humildes, a fuga para o Egito para salvar o filho, a vida de estrangeira em terra desconhecida. Ela conheceu a insegurança, o cansaço e o risco, mas manteve sua confiança inabalável em Deus. Quantas mães hoje não vivem suas próprias fugas e incertezas? A mudança de cidade, a instabilidade financeira, a solidão dentro de casa, os perigos que rondam os filhos no mundo. Confiar, como Maria, é sustentar a esperança mesmo quando tudo parece frágil. Maria permaneceu fiel. No momento mais doloroso, quando Jesus foi condenado e crucificado, ela estava ali, de pé, aos pés da cruz. Qual mãe não se reconhece nesse lugar de dor, onde assistir o sofrimento de um filho
é mais cruel do que viver a própria dor? Maria nos mostra que fidelidade não é apenas estar presente quando tudo vai bem, mas não abandonar a missão mesmo quando a alma é atravessada pela espada. Permanecer fiel é amar sem reservas, é sustentar a fé mesmo quando a esperança humana parece ter desaparecido. E assim, quando olhamos para a maternidade de Maria como um espelho, enxergamos que não estamos chamadas a ser mães perfeitas, mas mães de fé. A cruz que ela carregou não foi apenas dela, mas um reflexo do peso que toda mãe conhece. O peso de noites sem dormir, de preocupações constantes, de escolhas difíceis, de dores silenciosas. Mas é justamente nessas cruzes diárias que a fé se torna visível, porque é ali que decidimos confiar, rezar, permanecer, ainda que cansadas e frágeis. Maria, a primeira discípula de Cristo, nos ensina que ser mãe também é um caminho de discipulado. Não somos apenas cuidadoras do corpo e da vida dos filhos, mas também testemunhas vivas de fé dentro do lar. Os olhos atentos das crianças aprendem mais com a maneira como vivemos do que com as palavras que pronunciamos. Quando elas nos veem rezando, perseverando, pedindo perdão, recomeçando, confiando em Deus, aprendem que a fé é um caminho concreto e possível. Nesse espelho de maternidade, encontramos um convite à transformação. A comparação não deve ser motivo de culpa, mas de inspiração. Maria não é uma figura inalcançável, mas uma mãe que nos acompanha e nos mostra que é possível viver cada dor e cada alegria com fé. Quando nos sentimos fracas, ela nos cobre com seu manto. Quando sentimos medo, ela nos consola com sua presença. Quando vacilamos na fé, ela nos aponta o Filho e nos recorda: fazei tudo o que ele vos disser. E nesse aprendizado, compreendemos que cada lágrima derramada, cada oração sussurrada, cada entrega silenciosa é também uma forma de evangelizar os filhos. Não precisamos ter todas as respostas nem carregar uma fé que nunca vacila. Precisamos apenas caminhar, como Maria caminhou, confiando que mesmo no silêncio e na dor, Deus está escrevendo uma história de amor através da nossa maternidade. Consagração da maternidade a Maria. Há um momento na vida de toda mãe em que o coração clama por entregar aquilo que já não consegue carregar sozinha. Esse momento é sagrado, porque nos faz reconhecer que não somos donas da vida de nossos filhos, mas guardiãs, chamadas a cuidar com amor e fé, sabendo que pertencem antes de tudo a Deus. A consagração da maternidade é esse gesto profundo de confiança, no qual colocamos nossa missão, nossas dores, nossas falhas e nossas esperanças sob o manto de Maria, para que ela interceda e ensine a viver essa missão com coragem e serenidade. Consagrar a maternidade não significa renunciar ao papel de mãe, mas reconhecer que não precisamos enfrentá-lo sozinhas. Quantas vezes você já tentou ser forte o tempo todo, acreditando que não podia vacilar, que não podia demonstrar fraqueza, que precisava dar conta de tudo? A consagração é o oposto dessa cobrança silenciosa. É o ato de dizer: Maria, eu confio em você para me ajudar a ser aquilo que Deus me pede. Esse ato liberta, porque tira o peso da perfeição e nos coloca no caminho da confiança. Quando entregamos nossa maternidade nas mãos de Maria, aprendemos que a santidade não está em nunca falhar, mas em permitir que cada falha seja transformada em aprendizado. É como um campo que recebe a chuva e deixa que dela nasçam frutos, mesmo depois das tempestades. A consagração é esse processo de deixar que nossas lágrimas, dores e culpas sejam transformadas em sementes de fé, que florescem na vida dos filhos.
A consagração também nos envolve em símbolos que falam ao coração. O manto de Maria, por exemplo, representa a proteção constante, o abraço invisível que cobre nossas casas, nossos filhos, nossas noites de preocupação. Quando consagramos nossa maternidade, podemos imaginar nossos filhos cobertos por esse manto, guardados no coração daquela que mais do que ninguém sabe o que significa ser mãe. A unção é outro símbolo poderoso, pois lembra que não é pela nossa força, mas pela graça de Deus que conseguimos prosseguir. Cada oração feita com amor é uma unção que nos fortalece, que unge o coração materno com coragem e perseverança. A consagração também aponta para um novo começo. Muitas vezes carregamos marcas do passado, lembranças de erros que cometemos, palavras que gostaríamos de não ter dito, atitudes que feriram nossos filhos. A consagração é a oportunidade de restaurar, de confiar que a misericórdia é maior que a culpa, que o amor é maior que a falha, que a esperança é sempre maior que a dor. Maria nos acolhe em nossa humanidade e nos convida a levantar a cabeça e recomeçar, não importam quantas vezes seja necessário. Nesse gesto de entrega, não estamos apenas nos rendendo ao amor de Maria, mas estamos também ensinando aos nossos filhos que a fé é uma herança viva. Quando eles nos veem rezando, consagrando nossa missão, entregando nossas fragilidades, aprendem que a vida não precisa ser perfeita para ser santa, que a fé se constrói na verdade do dia a dia. É na cozinha, no quarto, no abraço, na oração antes de dormir, na conversa durante as dificuldades, que eles percebem que existe algo maior sustentando nossa família. Por isso, hoje, o convite é que você consagre sua maternidade. Feche os olhos, imagine o manto de Maria cobrindo sua casa. Veja cada um dos seus filhos envolvido por essa proteção. Sinta a força de uma mãe que intercede por você diante de Deus. Consagre sua alegria e seu cansaço, suas vitórias e suas falhas, seu passado e seu futuro. Deixe que essa entrega seja um marco, uma renovação, uma unção que enche o coração de paz e esperança. Ser mãe é uma missão que não precisa ser solitária. Ao consagrar a maternidade, você descobre que não caminha sozinha, que existe um amor maior sustentando cada passo, que existe uma intercessora que compreende suas lágrimas e uma graça que renova suas forças. Maria está ao seu lado e, sob seu manto, você pode descansar, confiar e seguir em frente, porque sua maternidade já não é apenas sua, mas está guardada no coração de Deus. Momento de cura da culpa materna. A culpa é como uma sombra que insiste em nos acompanhar. Ela aparece quando levantamos a voz, quando nos ausentamos em um momento importante, quando não conseguimos oferecer o carinho que gostaríamos ou quando simplesmente sentimos que não estamos sendo suficientes. Essa culpa silenciosa e pesada tenta nos convencer de que não somos boas mães, que nossos erros definem quem somos e que nossos filhos serão marcados apenas por nossas falhas. Mas a verdade é que a culpa não precisa ter a última palavra. Maria nos ensina que cada queda pode ser um recomeço, que cada erro pode ser um lugar onde a graça floresce, que cada lágrima pode se transformar em oração. Cuidar dessa culpa é um ato de coragem. Não se trata de ignorá-la ou fingir que não existe, mas de encará-la com ternura e colocá-la diante de Deus. É reconhecer que a maternidade, embora seja uma vocação sublime, não anula nossa humanidade. Somos mães, mas também somos mulheres com limites, fragilidades e cansaços. Quando acolhemos essa verdade, o peso da culpa começa a se dissolver. A psicologia nos ensina que o perdão a si mesma é um dos maiores atos de amor, porque ao perdoar-se,
A mãe ensina ao filho que ele também poderá falhar sem perder o valor, que sempre haverá espaço para o recomeço. Maria, que esteve de pé aos pés da cruz, sabe o que significa carregar dores que parecem insuportáveis. Sua fidelidade no momento mais sombrio da vida de Jesus nos mostra que não é a ausência de sofrimento que define a fé, mas a capacidade de permanecer, mesmo quando o coração é atravessado por uma espada. Ao olhar para Maria, entendemos que o caminho da maternidade não é feito de perfeição, mas de perseverança. E nesse olhar, somos chamadas a libertar-nos da culpa que paralisa, para abraçar a esperança que impulsiona. Imagine agora colocar cada culpa que carrega nas mãos de Maria. As vezes em que se sentiu ausente, as palavras que pesaram, os momentos em que acreditou que falhou. Imagine cada um desses fragmentos sendo recolhidos por ela e transformados em sementes que florescerão em misericórdia. Ao entregar a culpa, você abre espaço para que o amor ocupe o lugar que antes era dominado pelo medo. Esse é o poder da consagração. Transformar aquilo que parece fim em início, transformar o que parecia condenação em libertação. Permita-se viver esse momento de cura. Feche os olhos e respire fundo. Pense nas culpas que ainda pesam em sua alma e entregue-as, uma a uma, ao coração de Maria. Visualize seu manto cobrindo essas dores, sua ternura envolvendo suas falhas, sua intercessão apresentando ao filho cada detalhe da sua maternidade. Esse ato simples, mas profundo, é uma forma de libertar-se. A partir dessa entrega, você já não precisa se definir pelas culpas, mas pode se reconhecer como filha amada, como mãe que aprende, como mulher que recomeça. Quando os filhos veem suas mães capazes de pedir perdão, de recomeçar, de mostrar vulnerabilidade, eles aprendem que a vida não exige perfeição, mas autenticidade. Aprendem que o amor é maior que qualquer erro, que a fé se fortalece na fragilidade, que a esperança nunca morre. Esse é o maior exemplo de fé que uma mãe pode dar. Não esconder suas falhas, mas mostrar como a graça de Deus pode transformá-las em caminhos de crescimento e restauração. Hoje escolha a liberdade de não carregar mais sozinha a culpa. Escolha acreditar que a misericórdia é sempre maior. Escolha entregar a Deus, por meio de Maria, os pesos que você já não consegue sustentar. E ao fazer isso, você não apenas encontra paz para si, mas abre um caminho de cura que tocará também a vida de seus filhos. Porque quando uma mãe é curada, toda a família é transformada. Oração de consagração da maternidade a Maria. Agora que você já abriu o coração e reconheceu suas dores, chegou o momento mais profundo desta jornada. A oração de consagração da maternidade. Este é o instante em que não apenas refletimos, mas entregamos. É o momento em que reconhecemos que nossa missão de mães é grande demais para ser carregada sozinhas e que, sob o manto de Maria, encontramos a força, a unção e a proteção que precisamos. Esta oração não é apenas palavras ditas ao vento, mas um ato de fé, um pacto silencioso entre o coração de uma mãe e o coração de Deus, por meio da intercessão da Mãe Santíssima. Feche os olhos, respire fundo e permita-se entrar em um ambiente de recolhimento. Imagine Maria diante de você, com seu olhar terno e cheio de compaixão. Ela não julga, não acusa, não cobra perfeição. Ela acolhe, entende e ama. Com essa imagem no coração, comece a entregar sua vida de mãe, cada detalhe da sua história, cada peso e cada alegria. Diga em silêncio ou em voz alta: Maria, eu coloco diante de ti a minha maternidade.
Entrego as noites mal dormidas, os dias de cansaço, as palavras ditas na pressa, as falhas que me entristecem, os medos que me paralisam. Coloco diante de ti também as alegrias, as conquistas, os abraços, os momentos de ternura e os sonhos que guardo para os meus filhos. Maria, cobre com teu manto sagrado tudo o que sou e tudo o que faço como mãe. Neste momento, peça a unção. Peça que o Espírito Santo desça sobre você, fortalecendo o coração que tantas vezes se sente cansado. Peça que sua voz se torne fonte de paz dentro de casa. Que suas mãos sejam instrumento de carinho e proteção. Que sua presença seja lugar de segurança e confiança para os seus filhos. Peça que sua fé seja firme mesmo nas tempestades. E que seus filhos encontrem em você não uma mãe perfeita, mas uma mãe que confia em Deus acima de tudo. Repita com fé: Maria, ensina-me a ser exemplo de fé para meus filhos. Ensina-me a mostrar que a oração é caminho de força, que o perdão é sempre possível, que a esperança nunca se perde. Ajuda-me a consagrar cada um dos meus filhos ao coração de Jesus, para que cresçam protegidos, iluminados e fortalecidos pela graça divina. Agora entregue cada filho pelo nome. Visualize-os sob o manto de Maria. Veja-os sendo abençoados, guardados e guiados. Se você carrega a dor de um filho distante, entregue-o. Se carrega a preocupação de um filho doente, coloque-o diante dela. Se sente medo pelo futuro, confie. Maria acolhe cada pedido, apresenta cada súplica, intercede em cada detalhe. Permaneça alguns instantes em silêncio, apenas sentindo a paz que invade o coração quando reconhecemos que não estamos sozinhas. A consagração é também envio. Saia deste momento renovada, sabendo que sua maternidade não está mais apenas em suas mãos, mas está guardada no coração de Deus, sob o olhar vigilante de Maria. E ao encerrar, repita com confiança: Maria, eu consagro minha maternidade a ti. Guia meus passos, fortalece meu coração, protege minha família. Que meu lar seja reflexo da fé que aprendi contigo e que meus filhos cresçam amparados pelo teu amor e pela tua intercessão. Amém. Respire fundo, lentamente. Neste momento em que você consagrou sua maternidade ao coração de Maria, é importante recordar uma verdade que precisa ficar gravada dentro de você. Fé não é perfeição. Fé é confiança. Não se trata de nunca errar, mas de se levantar sempre que cair, de aprender com cada fraqueza, de mostrar aos filhos que a vida com Deus é feita de recomeços e esperança. Ser exemplo de fé para os filhos não significa carregar uma vida sem falhas, mas viver de forma autêntica, mostrando que mesmo na dor é possível confiar, mesmo na fraqueza é possível amar, mesmo na incerteza é possível permanecer firme. Você não precisa se cobrar além do que suporta, porque Maria já lhe mostra que não está sozinha. A cada oração feita, a cada entrega realizada, a cada palavra de amor oferecida, você se torna reflexo da graça de Deus para os seus filhos. Eles aprendem mais com seus gestos do que com suas palavras. E é no cotidiano, nas atitudes simples, que a fé é transmitida. O abraço que consola, o perdão que cura, a oração antes de dormir, a palavra de incentivo, tudo isso forma um tesouro invisível dentro deles, um tesouro que permanecerá para toda a vida. Não permita que a culpa defina sua caminhada. Acolha a misericórdia, aceite o amor, confie na intercessão de Maria e siga em frente com coragem. O que você viveu hoje, neste momento de oração,
não precisa ficar guardado apenas no seu coração. Ele pode se transformar em fonte de esperança para outras mães que também carregam suas lutas silenciosas. Por isso, eu lhe faço um convite especial. Deixe nos comentários uma palavra de encorajamento para outras mães que vão assistir a este vídeo. Pode ser paz, esperança, perdão, força, confiança ou qualquer palavra que o Espírito Santo colocar em seu coração. Sua partilha pode ser a resposta da oração de outra mãe. Pode ser a luz que alguém precisava encontrar. E enquanto você escreve, lembre-se de que a maternidade não é uma estrada solitária. Quando nos apoiamos umas nas outras, quando partilhamos fé e consolo, criamos uma rede invisível de amor que sustenta o coração das mães em todo lugar. Assim como Maria caminhou com fé, nós também podemos caminhar juntas, ajudando-nos mutuamente a sermos exemplos de amor e confiança para nossos filhos. Que o manto de Maria cubra você e sua família, que seu coração encontre descanso e que cada novo dia seja vivido com a certeza de que Deus está ao seu lado. Caminhe em paz, fortaleça-se na oração e não se esqueça. Cada gesto de amor que você oferece já é, por si só, um testemunho vivo de fé.